Pai, eu te louvo por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro para que o Senhor ministre para o seu povo com poder e com força. No poderoso nome de Jesus, nos dê clareza, nos dê sabedoria, nos dê visão. Nos proteja, Senhor, de todas as influências erradas. Que os nossos corações estejam abertos somente para a Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Ok, lembre-se, eu comecei a ensinar a respeito de 3 espíritos que estão no mundo. Então vamos novamente para 1 Coríntios. Eu vou ler com vocês capítulo 2. Vou começar pelo versículo 9. Versículo 9. Eu já compartilhei um pouco isso anteriormente, mas agora eu vou dar meu telefone aqui para o chat. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja o que vem depois disso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Neste versículo, está falando sobre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E este é o terceiro Espírito, o Espírito do mundo. Mas nós recebemos o Espírito de Deus para que venhamos a saber as coisas que são dadas a nós por Deus. Então, existem 3 Espíritos que afetam nossas vidas. O Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito do mundo, que é o Espírito maligno, o satânico. Veja, eu quero focar rapidamente na obra do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus, em João 20, ele soprou e transferiu a presença e poder e a pessoa do Espírito Santo sobre a igreja dele. Pense nisso, foi uma transferência, uma impartição. Em Atos capítulo 6, versículos 6 e 7, os apóstolos colocaram as mãos sobre aqueles 7 que eles escolheram. Tem alguma controvérsia, alguns desentendimentos. Alguns acham que era na igreja e outros acham, não, nós não temos tempo para isso. Precisamos dar a palavra de Deus. Então, escolha homens fiéis a Deus. Porque nós temos que cuidar da igreja. E as pessoas precisam de cuidado também. Então, eles puseram as mãos e transferiram a unção para aquele trabalho. E a mesma coisa nós vemos em Atos 19, no versículo 6, quando o apóstolo Paulo, ele impõe as mãos sobre aqueles homens em Éfeso, e eles receberam o Espírito Santo. Veja, eu já falei sobre Moisés, no livro de Números 11, 16 e 17. Ele colocou as mãos sobre 70 homens e transferiu não apenas o que Deus tinha dado a ele, mas também a unção do ofício dele sobre esses 70, para que eles pudessem ajudá-lo e permanecer com ele a fazer a obra. Veja, está muito claro, a influência do Espírito está muito claro e poderoso. Veja bem, o espírito humano em Números 13 e 14, quando os 10 espias voltaram de espiar a terra prometida, eles vieram com um relatório negativo. E eles trouxeram medo, dúvida, rebelião sobre toda uma nação. Então, o medo deles, a dúvida, a incredulidade deles, a rebelião deles, controlou toda a nação. E que disse, não vamos para a terra prometida. E como resultado, foi morte para aquela geração no deserto. Mas somente Caleb e Josué tinham o espírito correto. Diz ali em Números 14, versículo
24, porque Deus disse que Caleb tinha um espírito diferente, um espírito correto, e ele e Josué entraram na terra. E estes mesmos homens, quando começaram a ser influenciados pela palavra correta, pelo espírito correto, começaram a influenciar a geração mais nova que viria a entrar na terra prometida. Veja o que diz em Josué 2:24. Verdadeiramente o Senhor entregou às nossas mãos todas as terras e até os habitantes da terra, por causa de nós. Então aqui nós vemos que os povos daquele lugar, que eram gigantes em outros tempos, agora estavam sucumbindo, porque as pessoas estavam sendo influenciadas pelo poder, pela coragem, pela ousadia de Deus que estava sobre Caleb e Josué. Veja, vamos falar sobre o espírito humano errado em Gênesis 41. Quando lemos a respeito de Faraó tendo um espírito atormentado, e isso pode atormentar as pessoas se permitirmos. Em Êxodo 6, versículo 9, o povo de Israel estava numa angústia que eles não podiam ouvir a Moisés. Então o espírito do homem pode atrapalhar, pode sentir dores e também inveja, ciúmes. Em Números capítulo 5, versículo 14, nós lemos a respeito do espírito de ciúmes que pode afetar a vida das pessoas. Ou um espírito duro. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 13, fala sobre como o espírito pode endurecer. Ou então em 1 Samuel 1,15, um espírito triste. Veja bem, se permitirmos uma pessoa ou pessoas para tocar as nossas vidas negativamente, literalmente podemos trazer mal para todas as pessoas à nossa volta no nosso caminhar com Deus. Porque veja, um espírito atormentador, perturbado, ou um espírito de angústia, ou então um espírito de inveja, de ciúmes, ou um coração endurecido, ou entristecido, quanta destruição e prejuízo pode trazer para a sua vida, para a minha vida, se permitirmos isso. Então, como nós impedimos que isso toque em nossas vidas? Nós nos afastamos e nós quebramos isso com os nossos lábios, com as nossas bocas, porque nós temos autoridade e poder para dizer: eu quebro essa influência que está sobre a minha vida, ou eu quebro essas palavras que vieram sobre a minha vida. Se alguém começa a falar negativamente, eles começam a trazer dúvida, começam a falar de forma rebelde, e você não pode se afastar deles. Quebre isso, porque diz claramente: toda língua que se levantar contra você, você pode e vai condenar. Eu te mostro isso na palavra de Deus daqui a pouco. Está no livro de Provérbios. Vamos também falar sobre outro espírito, espíritos negativos, que podem afetar você e afetar a mim. Em 1 Reis 21:5, o rei Acabe tinha um espírito triste. Então as pessoas podem ser afetadas pela tristeza de alguém. Veja, quando tínhamos uma igreja OCC, eu sempre vinha na plataforma com alegria, com empolgação, e a multidão subia até o meu nível. Mas se alguém começa um culto, é por isso que muitas igrejas não crescem, porque o pastor vem com negatividade, tristeza. Isso afeta a congregação, e você não pode começar a fazer isso. Um homem de Deus, muitos anos atrás, me disse: quando você começa alto, você pode ir para qualquer lugar, mas se você começa baixo, você está preso. Então, quando você começa com alegria, você pode ir para qualquer lugar, mas quando você começa com depressão e negatividade, não tem para onde ir. Então, a Bíblia fala sobre um espírito triste. Isto está em 1 Reis 21. E a esposa dele, Jezabel, veio até ele e disse: por que seu espírito está triste? Ela perguntou. Veja, é por isso que muitas pessoas
entram em depressão e esse tipo de coisa. Mas você também sabia que existe um espírito arrogante? Cada um desses é mencionado na palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Eu estou falando aqui sobre o espírito humano. Fala sobre a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E se você olhar essa palavra altivez, no hebraico diz arrogância, um espírito arrogante, orgulhoso. Veja, isso é um espírito de orgulho que as pessoas podem colocar em você se você permitir. Arrogância pode ser transferida. Cada uma dessas coisas podem ser transferidas. É verdade, as pessoas podem transferir qualquer coisa. Ou então um espírito machucado. Veja, um espírito machucado não é um coração quebrantado que Deus não vai desprezar. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas vamos falar ali em Provérbios 18, versículo 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Então é possível para que um espírito do homem esteja machucado e seja transferido para outra pessoa. Tudo que eu estou falando pode ser transferido, porque um espírito é transferível. Veja, eu disse 1 Coríntios capítulo 2, fala sobre o espírito de Deus, o espírito de homem e o espírito do mundo. Todos esses três, porque são forças espirituais e são transferíveis. O Espírito Santo é transferido pela presença de um homem de Deus, como os apóstolos, ou então a imposição de mãos. Mas então o espírito do homem também é transferido através da negatividade de uma pessoa. E a pessoa transfere esse espírito sobre você. Mas eu vou te mostrar como quebrar isso. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre outras coisas que eu acho que são muito importantes. Vamos agora, Provérbios 16, 32. Eu vou ler mais uma parte aqui. Versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, isso aqui está muito claro, é um versículo bem claro, que nós podemos governar o nosso espírito. Nós literalmente podemos dizer, não, eu não vou ser influenciado por toda essa negatividade. Eu não vou ser influenciado pelas feridas daquela pessoa, nem pela arrogância daquela pessoa. Eu não vou ser influenciado pelos ciúmes, pela inveja, ou por qualquer coisa que eu não quero. Como? Eu vou te mostrar. Versículo 1. Do homem são as preparações do coração. Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ah, você entendeu agora. Então, Deus nos dá as palavras para controlar o nosso espírito. A confissão controla o espírito do homem. Você pode controlar o seu espírito pelas coisas que você diz e as coisas que você não permite que outros falem para você, quebrando essas palavras em nome de Jesus. E por que eu digo em nome de Jesus? Porque diz que é do Senhor. Tem que vir do Senhor. As preparações do coração do homem são do homem, mas do Senhor a resposta da boca. Do homem ou da mulher? Vem do Senhor a resposta da boca. Então, quando você ler esse versículo 32, melhor é o longânimo do que o valente. Então, nós podemos controlar a nossa raiva. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é fácil controlar o seu espírito e fácil falar não para a raiva. Eu não vou ficar bravo, eu não vou ficar com raiva,
e não vou permitir que meu espírito seja poluído. Mas você precisa declarar, declarar. Eu lembro a minha sogra, a querida Pauline, anos atrás, nos anos 80, tinha uma família que aconteceu uma tragédia e foi muito difícil. Foi muito difícil. Aquela mulher era uma mulher de Deus. Ela ainda está viva. Ela acabou de fazer 90 anos. E eu pensei como é que ela iria lidar com aquela situação. E eu lembro que ela estava andando, saindo do quarto, e tudo que ela disse foi: eu sou forte. Eu vou ser forte. Acredita em mim. Aquela situação que eles estavam passando matou pessoas. Teria colocado pessoas no hospital. E ela saiu e disse: eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor. E aquela mulher voltou para a vida em alguns instantes, porque a atmosfera naquele lugar de guerra, isso foi em Daytona Beach, eu nunca vou me esquecer, estava muito difícil a situação, a atmosfera. Suzanne estava lá, a irmã dela, e foi uma noite muito difícil na vida deles e na minha vida também. A querida Paulina estava andando e dizendo e cantando, e eu olhava para ela e eu pensava, porque eu estava aprendendo muito sobre o poder da confissão, e eu estava pensando, como é que isso pode ajudar? Quando ela está andando e dizendo, eu sou forte, eu sou forte. E ela se tornou forte em poucos minutos. Então veja, nós vemos essa palavra e verdade poderosa de Provérbios 16:1 e 16:32. A resposta vem do Senhor. Você tem que declarar, que os redimidos declarem, proclamem. Se você está passando por uma situação agora e alguém está tentando te controlar, você sabe o que quer dizer? Bruxaria. Então fale contra isso. E fala, eu não vou me submeter a isso, eu vou quebrar isso. Mas se você permitir aquela pessoa e aquela negatividade e aquele controle deles influenciar você, isso pode te machucar fisicamente, pode trazer doença para o seu corpo. E você não pode permitir isso. Em nome de Jesus, eu oro para você agora. E eu acredito que nenhuma palavra, nenhuma boca falando contra você vai prosperar. E eu quebro isso e essa influência sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você vai viver em paz, vitória e conforto do Espírito Santo. O conforto do Espírito Santo em nome de Jesus. E você precisa declarar sobre a sua vida isso. Não se lembra quando Davi enfrentou Golias? Ele falou exatamente o que aconteceria. E Salomão, quando Salomão matou Joabe, e depois os inimigos de Davi, ele disse que na casa de Davi haveria paz. Na casa de Davi haveria prosperidade. Na casa de Davi haveria as bênçãos. Ele estava proferindo, declarando as bênçãos. Por que Moisés falou para o povo que eles tinham de declarar as bênçãos? Se eles obedecerem, que venha a bênção. Se não, venha a maldição. Porque isso vinha sobre a nação. Palavras são muito poderosas. Muito poderosas. Quando eu estava em Trinidade, eles me disseram sobre quantas crianças estavam morrendo. Crianças morrendo sem razão alguma. Você sabe por quê? Bruxas estavam subindo em helicópteros e declarando morte sobre a cidade. Você está me ouvindo? Quando eu perguntei para alguém no governo por que todas essas crianças estão morrendo, ninguém sabia. Ninguém sabia porque eles estavam morrendo. Trinidade, a nação de Trinidade. E um dos oficiais do governo disse, porque as bruxas sobem nos helicópteros e começam a declarar palavras de morte sobre a nossa cidade. E o que vocês cristãos estão fazendo sobre isso? Vocês estão deixando acontecer? Por que vocês não sobem no helicóptero e declaram vida? E ele falou, por que não pensamos nisso antes? É uma boa ideia. Nós podemos declarar sobre a atmosfera.
Por que Deus diria para Moisés, fale bênçãos do topo da montanha? Porque palavras têm poder, tem vida e morte nas palavras. Então você tem autoridade, eu sinto a unção para isso. Você tem o poder e a unção e a autoridade e a posição como um crente, como um cristão, para quebrar o satanismo de agora em diante. Eu quero que você declare essas palavras todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu destruo todo plano de Satanás sobre a minha vida e família. E eu estabeleço os seus planos, Deus, sobre a minha vida e minha família, em nome de Jesus. Todo dia diga essas palavras. Pai, em nome de Jesus, hoje eu destruo todo plano de Satanás contra a minha família, contra a minha vida, e eu estabeleço o seu plano para a minha família e para a minha vida, em nome de Jesus. Fale isso quando você estiver indo para o trabalho, quando você estiver andando pela casa. Declare, escreva, coloque na sua geladeira, coloque na parede para os seus filhos ver, e que essa confissão se torne a sua vida, e a sua vida se torne a sua confissão. Abraão, veja, por que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão? Porque ele estava proferindo o destino dele. Alô? Eu sou o pai de multidões. Como está você? Eu sou o pai de multidões. É isso que o nome dele significava. Qual é o significado do nome de Jesus? Salvação, salvação, Salvador. Então, quando dizemos Jesus, o que estamos dizendo? Salvação. Então, nomes têm poder neles. É por isso que muitas vezes, quando uma criança nasce e ela recebe um nome errado, isso afeta o destino dela. O nome e o destino estão conectados. O nome tem que se conectar ao destino. Veja, você sabia que Satanás planeja destruir crianças dando nomes de destruição sobre eles? Ou nome de pessoas que vai causar destruição? Eu não quero entrar nesse assunto. Eu vou talvez confundir algumas pessoas. Nunca dê o seu filho ou a filha um nome de uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus na história. Nunca. Dê nome a eles que Deus trouxe bênçãos nas Escrituras. Eu posso dar alguns nomes, mas eu não quero, porque talvez vocês deram o nome de seus filhos que vocês não deveriam ter dado. Cuidado com os nomes que vocês dão para os seus filhos, porque você está estabelecendo um destino na vida deles, porque eles vão ter que viver com isso para sempre. E toda vez que eles vão assinar algo, eles estão assinando o destino deles, através do nome deles. Sim, você me entendeu. Isso aqui é uma transferência de espíritos também. Talvez eu esteja dizendo algo que eu não deveria dizer. A minha neta, a querida Abby, quando ela nasceu, o médico disse que tinha algumas complicações com o corpo dela e eles não sabiam o que era e ela era prematura. Ela nasceu dias antes, algumas semanas antes do tempo. E o médico disse que havia complicações. E o Senhor falou conosco para mudar o nome dela. E nós mudamos o nome dela e chamamos ela de Abigail, porque está na Bíblia. Você sempre pode estar seguro com nomes da Bíblia. E a situação dela mudou assim. E hoje ela é uma preciosa, adorável criança. Ela é tão linda que você não acredita. Ela é minha boneca, eu amo ela. Então aqui, o nome mudou um destino. O destino e o nome se casam. Então, dependendo das coisas que você permite que falem a seu respeito, você vai ser afetado. Então, profere coisas boas. Declare todos os dias essas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu estabeleço o seu plano, eu estabeleço a sua vontade para a minha vida e eu destruo em nome de Jesus tudo satânico contra a minha vida e minha família. Isso funciona. Provérbios 16, versículo 1 e 32. É assim que você controla o seu espírito. Veja, vamos falar sobre coisas boas agora. Você sabia, veja bem, isso aqui eu estou falando sobre espíritos humanos. Eu ainda nem falei sobre as coisas satânicas. O espírito humano pode ser fervoroso. Você quer alguém fervoroso em espírito? Romanos 12, versículo 11.
Nós todos deveremos ser fervorosos em espírito ao servir alguém. Então, isso é importante. Eles vão impartir isso sobre você. E você quer impartir essas coisas. Você quer coisas boas. Então, existem seres humanos, como um pastor que vem na plataforma e ele está fervente, está alegre, e ele torna aquele ambiente alegre. O que Davi tinha? Um espírito fervoroso, alegre. A mesma coisa está na Bíblia, com o apóstolo Paulo, se regozijando na prisão, e tudo aquilo mudou, ele e Silas. Por que você pensa que o guarda da prisão queria ouvir as coisas do Evangelho? Porque eles estavam cantando o Evangelho quando veio o terremoto. Aquilo que eles estavam cantando tocou naquele homem e ele quis ser salvo, porque ele ouviu o Evangelho e ele viu a alegria que tinha naquela prisão. Eles ouviram a alegria naquela prisão. O fervor do Espírito. Também tem um Espírito. Salmo 78:8. Vamos para Salmo 78:8. Marque também essa passagem de Romanos. Salmo 78, versículo 8. Porque aqui tem uma passagem de uma pessoa fervorosa. Eu amo essa passagem. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Deus está falando aqui sobre os rebeldes, que não foram fiéis. Então, é possível ter um espírito fiel, um espírito que não vai trair a causa do Evangelho. Veja, eu vi isso na Bíblia, eu acho que é muito precioso. Eu tive um entendimento e recebi um elogio não muito tempo atrás de uma pessoa, de um homem. Ele disse: Pastor Benny, estar perto de você mexe com o meu espírito para buscar a Deus. E eu disse: por quê? Porque você só fala sobre isso, Jesus. Eu creio que é possível permitir que o espírito de uma pessoa que busca a Deus para incendiar dentro de você. Isaías 26:9. Com minha alma desejei a ti durante a noite. E com meu espírito eu busco você. Então tem um espírito que está sempre buscando a Deus. E as pessoas podem receber isso, podem perceber isso aos olhos nus. Então você precisa estar perto de pessoas fervorosas que estão sempre buscando a Deus. E você vê esse espírito nelas, que são fiéis, que são perseverantes. Provérbios 11 agora. Espero que você esteja gostando disso aqui. E deixe-me dizer também, você precisa compreender que tudo isso que eu estou falando é transferível. Aquele que tem o espírito fiel. Existem pessoas hoje que têm espírito fiel. E você precisa estar perto delas. E elas vão transferir isso para você. É por isso que é muito importante a imposição de mãos. Eu falo muito sobre isso. Depois eu vou falar mais sobre isso em outra ocasião. Amanhã eu vou ensinar outras coisas. Sobre as coisas demoníacas e como isso pode influenciar as pessoas. E como os demônios querem atormentar as nossas mentes. Sempre através das pessoas. Sempre através das pessoas. Mas vamos falar sobre o que o apóstolo Paulo disse sobre a imposição de mãos. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Quando alguém põe as mãos sobre você, você precisa conhecer eles. Escute o que eu estou falando. Não deixe ninguém colocar as mãos sobre você que você não conhece. Saiba quem está trabalhando ali ao seu lado. Não imponha as mãos. Não. Veja, muitos anos atrás, tinha pessoas que sempre queriam colocar as mãos sobre mim. E eu falava, não toque em mim, eu não te conheço. Algumas pessoas se ofendiam, mas isso não me incomodava. Eu não queria receber a poluição delas, porque eu não sabia o que estava sobre elas.
Alguns eu deixava, porque eu conhecia elas. Eram líderes empresariais. Alguns eu nem sabia quem era. Então eu falava, não me toque. Ou eu diria, você, pessoas que eu conhecia. Vocês venham e coloquem as mãos sobre mim. Então é muito importante que você perceba o perigo de alguém impor as mãos sobre você que não está qualificado no espírito para impor as mãos sobre você. Quando eu estive em Trinidade, uma senhora que era amiga do primeiro-ministro, ela segurou minha mão e falou, não me toque, eu não sei quem você é. E ela era uma bruxa. E ela queria colocar as mãos sobre mim antes de eu pregar. E eu segurei a mão dele e eu falei, não toque em mim. Eu sei quem você é. Então seja ousado. Proteja a unção sobre a sua vida. Proteja o seu destino ao não permitir que pessoas toquem em você. Pessoas que você não conhece. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 5:22, impuseram as mãos sobre os homens, mas mantenha-se puro, porque é tudo a respeito da transmissão. Então, Timóteo colocando a mão sobre alguém, ele podia se contaminar se aquela pessoa estivesse poluída. Então, nós precisamos estar fortes no Senhor para bloquear aquela poluição de vir para nós. Mas tem muitos que não estão fortes no Senhor. E Paulo estava avisando Timóteo, jejue, se proteja, se cubra. Tem Romanos 11, quando Paulo estava dizendo para a igreja, eu anseio ver vocês para que eu possa impartir sobre alguns dons espirituais, para que venham viver aquilo que foi estabelecido sobre vocês. Nós, como homens de Deus, temos autoridade e poder para impor algo sobre as pessoas, e transferir e estabelecer o poder de Deus. Paulo disse para toda a igreja, para que eu possa impartir. Então, e como você impartir? Sobre a imposição de mãos. Em 2 Timóteo 1,6 ele disse para Timóteo, eu coloquei em você para agitar o dom que está dentro de você, para que eu possa impartir as minhas mãos. Então, dons são liberados e agitados. Veja, vamos continuar amanhã. E amanhã eu vou falar sobre umas coisas, uns temas bem quentes. Não perca. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo seu povo. Estenda as mãos na minha direção e eu vou orar algo muito forte sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu concordo agora com eles no Senhor. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Toda língua que se levanta contra eles com julgamento será condenada e é condenada e quebrada. Em nome de Jesus. Toda língua que foi declarada com opressão, nós quebramos em nome de Jesus. Toda língua que proferiu doenças, nós quebramos em nome de Jesus. Toda língua que causou confusão, nós quebramos em nome de Jesus. Toda língua que foi lançada com maldição, nós quebramos em nome de Jesus. Toda palavra que trouxe cativeiro ou qualquer coisa satânica ou negativo, nós quebramos em nome de Jesus. E, Senhor, nós estabelecemos em nossas vidas as suas bênçãos, a sua unção, o seu poder, a sua força, a sua proteção, em nome de Jesus. Nós estabelecemos as suas bênçãos, a sua alegria e paz sobre a nossa família e o futuro dela, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, nós, em nome de Jesus, destruímos todo o plano de Satanás contra a nossa vida, futuro e destino. E nós estabelecemos os seus planos, Pai, em nome de Jesus, sobre a nossa vida, a nossa família, nossas casas e destino, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Shalom, shalom, queridos. Código dos Profetas, número 15, para a glória de Deus. Amém. Queridos, aí atrás tem os generais de Deus, uns que eu escolhi
né? E montei aí uma galeria. Tem outra lá dentro, né? Com os que eu mais estudei. Tá vendo lá no escritório? Mas aqui tem vários. Eu estudei, na verdade, mais do que esses. Foram 83. Mas eu quero falar algo para vocês antes de chegar neles. Coisa muito importante. Todo atleta de ponta, de alto nível, todo atleta que ganhou medalhas olímpicas, melhores do mundo, atletas de MMA, de judô, de qualquer área, com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada, né? Tudo com os nutrientes corretos, aquilo que faz bem para cada parte do corpo, para poder se destacar, para poder passar por muitos. Aí eu estou falando já numa área de competição, né? Mas como é que é em outras áreas? Como é que é na advocacia? Como é que é para um dentista, para um médico, para um juiz? Como é que é para um engenheiro civil, mecânico, para alguém que trabalha na aeronáutica? Aquilo que ela consumir de melhor vai trazer fruto para a vida dela. Ouvi um pastor dizer uma vez que você vai ser a pessoa dos livros que você está lendo 5 anos antes, né, de você se formar essa pessoa. Né? Cada 5 anos você vai ser parecido com aquilo que você tem ingerido. Então são muito transformadores esses nutrientes, né? E o que essas pessoas, esses generais de Deus, se alimentaram? O que eles ingeriram? Eles ficaram só numa igreja local recebendo que um só professor tinha para lidar? Ou foram para uma escola teológica onde 6, 7, 8 professores o ensinaram, ou 4? Hoje, com o advento da internet, que ele tem como você ser ensinado pelos melhores do mundo. E não estou dizendo que não é válido você ser ensinado pelo seu pastor, pelas pessoas que você tem perto de você. Isso é muito importante, mas para você ser um servo de ponta, você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram. Como é que você vai crescer ou ficar no topo, tá? Do mundo espiritual, se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso? Um pouco diferente de teologia, que homens explicam para homens quem é Deus, né? De você pegar a informação desses homens e depois você descobrir no teu quartinho, na tua cabana, no teu monte, quem é Deus. Então tem como você ser formado um servo de ponta também. Não estou aqui colocando o professor Espírito Santo, que é o maioral de todos. Eu estou falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam, tá bem? E isso seria um trabalho gigantesco, comprar livros de cada um, os seminários que tem, traduzir algumas coisas, mas eu fiz isso dentro de 720 livros, que alguns estão ali atrás, do lado do quadro, tá? Durante 12 para 13 anos, olha que é mais de uma década, o Senhor nos pediu para parar de ver televisão e mergulhar nesses livros, tendo em média 2 a 3 livros por semana, e isso trabalhando, correndo, foi um alto preço, para poder tentar condensar, reunir, trabalho árduo, dificílimo, porém foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi uma invenção humana, foi o Senhor que mandou fazer isso. O Senhor uma vez disse para mim, eu chegando de um culto, cheguei de um culto, liguei a televisão para poder comer, né? Peguei um prato de comida domingo à noite, um culto de umas 3 horas, cheio do poder de Deus, e eu até escrevi isso no meu livro. Cheguei e sentei para comer, liguei a televisão, por acaso estava passando Pânico na TV, e umas mulheres seminuas, uma programação horrível. Quem já viu esse programa alguma vez sabe, mulheres seminuas, não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo, de santidade, de poder de Deus, que eu tinha acabado de receber. Mas liguei sem saber em que canal que estava, e Deus falou, quero falar contigo. Eu ia dar a primeira garfada no meu prato, com a boca salivando, e o Senhor falou, quero falar contigo. Falei, agora, Senhor? Falou, já. Deixei o prato em cima de uma mesinha na sala, fui para o quarto, me ajoelhei, e o Senhor mandou eu ler Salmo 1, onde diz que não era para mim estar na roda dos zombadores, e nem compactuar com eles.
Eu podia entrar até para tentar salvar alguém através do evangelho, mas não daquela maneira. Meus olhos purificados, vida purificada, santificado, e chegava ali o impacto daqueles. O Senhor me fez um pedido naquele dia: pare de ver televisão, mergulhe nos livros que eu tenho um propósito para você. E eu entendi que o Senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento Generais de Deus, tá? Com alguns nomes que eu vou dar para você aqui, ó. T.L. Osborne, Kathleen Kuhlman, Dave Robertson, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Charles Spurgeon, Oral Roberts, Bosworth, Jeffreys, Hunters, né, casal Hunters, Lester Sumrall, Kenneth Hagin Jr., Mike Murdock, Morris Cerulo, Rebecca Brown, Billy Graham, Benny Hinn, Jonathan Edwards, Oliver Cromwell, John Bunyan, John Newton, Charles Finney. Queridos, eu não estou nem na metade, tá? Não vou ler todos para vocês aqui, tem demais, tá bem? Eu tenho uma lista dos generais de Deus que eu estudei, que eu comprei livros, tá? E quero dizer para você, demorou um bocado para fazer isso, foram quase 12 anos, e hoje eu digo para você, o Senhor pediu primeiro para a gente gravar a Universidade do Espírito Santo, que são 50 aulas falando sobre unção, ministração, dons espirituais, depois entrando em como ouvir a voz de Deus, intimidade, e foi tremendo. Nesse meio tempo, muita batalha espiritual. Deus fez nós morarmos ali em cima, naquele quartinho que você está vendo ali em cima, 9 meses. É uma grande história. 9 meses para poder estar aqui só orando, só clamando e só recebendo revelações de o que pregar, como fazer, como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos, tá? Como fazer com que servos de Deus que acabaram de receber Jesus Cristo cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo. E eu não estou brincando, é só olhar os vídeos, eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, mas, queridos, muita coisa acontecendo, tá? Muitos sinais, pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo, aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja, para ministrar para as nações, para ministrar muito, para ter muito poder, unção, milagre, prodígio, maravilha, saber como sentir a presença, sugar, livre acesso, liberar, tá? Dons de maravilhas, caroços sumindo, pessoas sendo curadas. Aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram para nós, mas na maioria dos lugares a gente jogava isso fora, dizia que isso era maldição, e com certeza para a pessoa que foi curada, isso aí não serve mais para nada. E queridos, Deus realmente colocou a gente aqui na base do Comando Águia, ali atrás, para quem conhece, daquela porta em diante, ali embaixo tem chuveiros, dormitórios, lá em cima, atrás, tudo também, para lá, ó, são 120 camas, já estamos no nosso treinamento de número 70 treinamentos aqui nesse lugar, né? Ali tem uma cozinha industrial, onde a gente faz alimentação para todo mundo, e aqui é palco de muito milagre, de muito servo de Deus levar, através de impartição de dons espirituais para sua casa, igreja, região, estado, né? Unção, poder de Deus, e principalmente o que a gente não vê no Brasil, homens e mulheres de Deus fazendo discípulos, discipulando, treinando pessoas e mostrando, ó, é assim que faz. Você vê pessoas fazendo. Eu nem posso falar aqui alguns nomes de homens e mulheres de Deus que eu conheço, que operam milagres, maravilhas, mas eles não contam nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor auxiliar. Ninguém ministra perto, ó. Segredo de 7 estados, aqui a gente tem contado. Fora esses 70 treinamentos aqui, nós viajamos para mais de 325 lugares fazendo treinamentos. 325 mais 70, nós estamos beirando 400 treinamentos. 400 treinamentos, tá?
É uma vida que teve que ser renunciada, entregue para Deus mesmo, tudo que o Senhor queria para poder gerar isso. E hoje tem os generais de Deus. Os generais de Deus, eles envolvem cura física, cura emocional, libertação de cativeiro, batalha espiritual avançada, que é essa guerra espiritual terrível, envolvendo bruxos, envolvendo magos, envolvendo principados e potestades. Como trabalhar contra isso? Quem tem contado? Você coloca um vídeo desse na internet, eu só achei o meu na internet, mesmo em inglês e espanhol, só achei um. E quando eu fui colocar, bateram no meu carro por querer, no mesmo dia. Satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios. Também, prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala de prosperidade e dinheiro? A maioria dos pastores que chega aqui sabe qual é o maior problema deles? Finanças. Não sabe gerar finança. Não sabe. E não é um treinamento de finanças, não. O que a Bíblia diz para você enriquecer. Quando eu fiz esse treinamento, quando eu mergulhei, eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu. Pronto, minha vida financeira, acabei com aqueles problemas de corriqueiros, cotidianos que eu tinha. Então tem treinamento de finança, tem treinamento de unção, tem treinamento de batalha espiritual. O profético dentro dos generais de Deus. O que é o profético? Talvez você é profeta na sua igreja, né? Ou talvez você é o pastor da tua igreja que sufoca o profeta. E Jesus deu 5 ministérios para a igreja andar afinada e afiada, né? Talvez você é o profeta dentro da casa do Senhor, que ninguém quer te ouvir, ninguém te compreende, porque o profeta ele capta, entende, ouve, ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, entende o que ninguém entende, porque ele tem dons espirituais concernentes a profeta, que são os dons proféticos mais usados, é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, tá? E talvez ainda tradução de línguas estranhas, né? Sonhos proféticos, visões, tá? Mas como é que você usa isso? Ou você está numa igreja que ninguém fala muito de dons, está todo mundo com os dons adormecidos, você vai continuar? Não, você consegue bradar em todas as áreas se você quiser. Bradar, não tem outro nome. Que é romper, acontecer, fluir, sabe? Deus me tirou do ministério pastoral para o ministério apostólico. Eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos, sabe? Não estão cumprindo com o chamado apostólico. Eles ficam nas igrejas, ficam lá dentro, são pastores com o nome de apóstolos. E não é bem assim, se você for estudar. Que faz o apóstolo como ele é? Ele anda, ele vai, ele treina, ele bate estacas, ele unge pessoas e ele treina, discipula. O apóstolo tem que ser mestre. Ele vai ter que explicar para as pessoas como faz. E como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores? Tem que aprender com profetas, com apóstolos, tá? Então nós reunimos o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento de generais de Deus. Onde é que está esse treinamento, apóstolo? No www.comandoaguia.com.br. Lá dentro você vê os generais de Deus, dá para você fazer em 12 vezes, só que não é para meros curiosos, né? Curiosos não vão conseguir fazer, não dá conta, é pesado. Amém? Tem pessoas de 34 países fazendo, pessoas que já me disseram lá no Afeganistão: apóstolo, eu nunca vou poder estar aí, mas eu estou em comunhão com vocês, eu opero tudo que eu vi nos generais de Deus, e meu ministério avançou, rompeu, fluiu, e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim. Amém? Esse treinamento ele foi desenvolvido para aquela pessoa que quer crescer e procura às vezes em livros errados, gasta 20, 30 anos para operar alguma coisa. Aqui nos Generais de Deus nós já fizemos esse trabalho, fora os seminários, viagens e viagens para poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram e por que chegaram e qual foram os seus códigos, quais foram os seus segredos. Inclusive agora que você está assistindo o Código dos Profetas, é para ir passando para a galera, tá bem? 2, 3 vezes por semana gravando vídeos, passando os segredos deles, porque é possível operar, mas você tem que ter fome. Se você quiser
Perdão. Aquela unção fast food, eu só quero uma mãozada e vou sair operando. Você não vai sair operando. Você precisa saber como operar. Você precisa da unção, você precisa dos dons, você precisa de conhecimento e ousadia para poder operar. Então a gente pega passo a passo, ensina o servo de Deus sair dessa condição de status, sabe? De ficar ali uma estátua dentro da igreja. Aí vai o nome de vaso, né? Vaso que fica parado, em vez de ser um vaso cheio de unção, é um vaso de estacionado que tá, né? Igual aquele ali, ó. Então, queridos, isso foi desenvolvido, pedido por Deus, desenvolvido pelo Espírito, junto com muito conhecimento, com a revelação de cada palavra, para poder lançar esse treinamento. Tem pessoas aqui do Brasil que estão procurem tudo quanto é ministro fora do país e não sabe que esse trabalho já foi feito, está resumido, está bem explicado, está de fácil entendimento e o melhor, ninguém que fez não conseguiu operar. Nós até desafiamos as pessoas, falamos, você que faz, se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não sou homem de mentira, ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro. Ninguém, nunca. Nenhuma reclamação tivemos, mas elogios. E as pessoas que fizeram, conseguiram, estão conseguindo operar. Nós também temos um treinamento que acontece aqui na base, que eu disse para vocês, que é o presencial. Se você quiser vir aqui receber impartição através da imposição de mãos, uma vez por mês, aqui nós estamos. Aqui não funciona a igreja, nós tínhamos 33 igrejas abertas, o Senhor pediu para entregar as igrejas para os pastores, para que a gente pudesse focar, amém, em treinar esses discípulos. Ah, você precisa ser pastor, pastora para vir aqui na base receber? Não, você precisa ter fome. Aqui as pessoas ficam dois dias inteiros, dormem aqui, ficam conosco aqui, trocam ideia profunda, porém são 2 dias. Nos Generais de Deus são 210 horas. Seriam muitos e muitos dias de ministração. Mas por que tantas horas, apóstolo? Esses são 7 cursos em um, intercessão avançada, você vai aprender a fazer mapeamento espiritual, destronar principados, como descobrir seu chamado, intimidade com Deus, são listas e listas e listas de aulas, amém? 210 aulas, se você fizer uma por mês, você já viu quantos meses você vai demorar? Uma por dia, perdão. Se você fizer uma aula por dia, você vai demorar 7 vezes 3, 21, 7 meses para fazer. Amém? Agora tem pessoas que fazem 3 meses, elas se dedicam, pegam o final de semana, vem várias aulas, mas você vai reduzir 30 anos em 3 meses, 6 meses. Aquilo que demoraria muito para você descobrir em livros, ou que se você encontrasse um pastor abençoado para passar todo esse conteúdo, que não é o que nós vemos nas igrejas, não é teologia, tá? É misteriologia. Como é que você faz para você operar o que Jesus falou? Libertação, curas, milagres, prodígios. Jesus falou, vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores. Eu nunca vi um teólogo sair da teologia operar uma cura, nunca vi, tá bem? Então eu digo para vocês, tá pronto, é só você vir, absorver, amém? É dividido ainda para você poder fazer tranquilamente. Qualquer curso, qualquer treinamento de qualquer área seria muito mais caro que isso, né? E nós dedicamos a nossa vida para isso aqui. Nós vivemos essa missão de Deus, amém? Olha lá, o responsável por isso é Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá, amém? E quando você termina o Generais de Deus, você recebe uma carteirinha para você entrar em hospitais e presídios. Tá joia? Quer fazer? www.comandoaguia.com.br. Ah, apóstolo, eu queria ir assim de maneira natural, recebendo apenas algumas informações, de vez em quando eu busco alguma coisa, mas daí você não almeja ser um avivalista, mudar a geografia, mudar a atmosfera. Você vai ser mais um sentado ali na igreja. E Jesus, onde ele chegava, ele impactava tudo e todos. E você recebeu o nome de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. E Jesus falou,
Vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então há tempo, há jeito, a gente te ajuda, a gente coopera. Tem pessoas que vieram aqui 11 vezes. 11 vezes. Quando chegaram aqui, falaram: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu quero mais, aqui é a extensão da minha casa. Que Deus te abençoe. Entra lá, em nome de Jesus. Compartilha. Tchau, tchau.